É incrível estar cercado por tanta comida deliciosa. Quem poderia imaginar que há 3 dias atrás eu estaria passando fome e sofrendo? Em apenas 27 dias, este mundo será atingido pelo apocalipse. Neste tempo, 80% da população humana se transformou em zumbis. E pelo menos 90% dos sobreviventes foram mortos por eles. No entanto, uma pequena fração dos que restaram começaram a evoluir, adquirindo poderes sobrenaturais. Alguns desenvolveram habilidades físicas, outros se tornaram elementares. Alguns poucos muito raros despertaram superpoderes psicológicos e espacial. E agora eu comecei a ser conhecido como o soberano do vazio. Desde que dominei a habilidade de viajar pelo vazio, esta habilidade se destacava tanto em ataque quanto em estratégias de sobrevivência durante as batalhas. No apocalipse, eu me sentia como um peixe fora d'água. No entanto, foi uma pena que eu tenha me escondido até que todos os sobreviventes fossem mortos. O mundo estava repleto de monstros e eu não conseguia encontrar um único humano. A solidão me consumia e eu não queria mais viver. Mas para minha surpresa, eu não esperava que retornaria 27 dias antes do juízo final. Após retornar com meus poderes, percebi que todas as minhas habilidades haviam desaparecido. No entanto, o subespaço que eu havia criado na minha vida passada ainda existia. E no apocalipse, as coisas mais importantes seriam a comida e os recursos, pois os humanos precisavam de alimento para sobreviver. Afinal, quem conseguiria viver sem comer? Felizmente, meu subespaço tem a capacidade de congelar o tempo e manter os alimentos frescos. Como eu poderia deixar passar uma oportunidade tão valiosa dessa concedida pelos céus? Então nosso prota recebe uma ligação urgente que o convoca a comparecer ao escritório do seu tio. A tensão é grande, pois seu tio está preocupado com uma decisão recente do Shenlong, pois ele tinha vendido suas ações que valiam 3 milhões por apenas 1 milhão. O tio expressa sua frustração, questionando a falta de comunicação antes de uma escolha tão significativa. Durante essa conversa, o tio de Shenlong revela sua preocupação não apenas sobre os aspectos financeiros, mas também sobre o relacionamento deles. Ele se pergunta se Shenlong ainda o considera como tio e expressa sua disposição para ajudá-lo. Caso nosso prota esteja enfrentando ameaça ou dificuldades, a situação coloca Shenlong em um dilema emocional, forçando-o a refletir sobre suas ações e o significado de família em tempos difíceis. Então o prota se lembra que se ele não tivesse ouvido a verdade, ele nunca descobriria que seu tio foi o responsável pelo acidente que matou seus pais. Após a tragédia, o tio assumiu as ações da empresa dos pais do Shenlong, que deveria ser suas. Essas revelações abalou profundamente Shenlong, que percebe que o homem que sempre considerou uma boa pessoa estava por trás de sua desgraça. Em um momento de frustração, o prota tenta desviar a conversa, mencionando de forma sarcástica que está preocupado com a possibilidade de um aumento de preço da carne do porco, sugerindo que o valor poderia subir a $50 por meio quilograma. Ele brinca imaginando que, se isso acontecesse, o bilhão que ele gastou em carne de porco poderia se transformar em 5 bilhões, ou até mais se a venda chegasse a $100. Essa divulgação absurda provoca uma reação de incredulidade em seu tio, que o questiona sobre a sua sanidade. O tio, percebendo a gravidade da situação, oferece 1,5 milhões para comprar tudo de Shenlong, na esperança de resolver a questão de maneira amigável. No entanto, Shenlong o recusa, explicando que já
assinou o contrato de venda e não vê como seria possível reverter a sua decisão. Essa situação tensa entre os dois personagens destaca não apenas o conflito familiar, mas também a complexidade do poder, da traição e das consequências de ações passadas. Com licença, tio, preciso atender meu telefone. Não se preocupe, vá em frente, respondeu seu tio, pensando consigo mesmo. Como esse pirralho ousa me causar tantos problemas sem fazer um único barulho? Preciso ensiná-lo uma lição. Então Shenlong atendeu seu telefone, ansioso. Quem é? Perguntou ele. A voz do outro lado respondeu. Senhor, encontramos o cachorro preto que você estava procurando. Ele está sem uma parte da orelha. Enviamos uma foto para você. Por favor, confirme se é o cachorro que você estava procurando. Não me diga, vou verificar imediatamente. Depois que o apocalipse começou, algumas pessoas entediadas com a nova realidade começaram a classificar as categorias dos seres humanos, com base em seus poderes. Naturalmente, eu fiquei em primeiro lugar. O primeiro lugar para o atributo de fogo foi concedido a Dong, conhecido como a chama espiritual, apelidado de rosa de sangue. E o primeiro lugar para o atributo elétrico foi dado a um cão, que ficou conhecido como bruxo relâmpago. Isso mesmo, um cachorro durante o apocalipse, onde a escassez de alimentos era constante. Este cão era visto apenas como uma carne fresca. Muitos tentaram capturá-lo, mas todos falharam e foram severamente punidos, exceto eu. O prota reflete como foi a única pessoa a conseguir capturar e matar o bruxo relâmpago, o cão que se tornou uma lenda durante o apocalipse. Ele se lembra que o sabor da carne era irresistível. O que será que esses japoneses têm na cabeça? Mas agora, em vez de vê-lo como uma presa, Shenlong decide que quer fazer do cão seu amigo. Ele reconhece a orelha rasgada como uma prova de que se trata do mesmo animal. Determinado a mudar a dinâmica, Shenlong promete ao cão que o tratará bem e oferecerá a melhor comida. Ele pede para que seu contato envie o endereço onde o cão se encontra, assegurando que irá resgatá-lo com um apelo sincero. Shenlong pedirá para o cão que o reconheça como seu mestre. O protagonista chega ao local onde encontrou seu cachorro e o observa em um estado lamentável. Olhe para você, que já foi um dominante no mundo apocalíptico. Não tenha medo, eu vou te salvar, ele diz preocupado. De repente, ele se pergunta, onde está o dono dessa loja? No instante seguinte, o dono aparece. Estou aqui, senhor, como posso ajudá-lo? Você roubou meu cachorro, o protagonista exclama. Se eu não tivesse percebido a tempo, o Pedro poderia ter acabado como carne de cachorro em um bar da vizinhança. O dono da loja respondeu, se bem me lembro, era um cachorro de rua. Como ele poderia ter um dono? Você está me causando problema. E a propósito, eu compro meus produtos de forma legal. Os cães são parecidos. Você tem certeza de que é o seu mesmo? O protagonista reflete. Meios legais? Tudo bem. Então vou chamar a polícia para investigar sua loja. Se não há negócio sem engano, você com certeza poderá resistir a uma investigação policial, certo? O comerciante diz, então você acha que pode me intimidar? O prota diz que é uma pergunta desafiadora. Então ele agarra a mão do comerciante e diz, você é bem corajoso, deixa-me te ensinar algo. Não tenho medo de um vendedor medíocre, especialmente depois de ter sido treinado para sobreviver ao apocalipse por mais de 10 anos. O protagonista encarando o dono da loja e perguntando, ainda quer me ensinar uma lição? O dono apavorado implora, por favor, me poupe. Foi tudo um mal entendido. Eu realmente não sabia que o cão pertencia a você. Foi alguns homens que me trouxeram ele mais cedo. Agora, por favor, leve seu cachorro de volta
Não vou cobrar um único centavo de você. Claro, já que a sua atitude não foi tão ruim, vou te perdoar desta vez, disse o protagonista. Embora eu estivesse disposto a pagar um preço bem alto pelo cachorro, recebê-lo de graça é ainda melhor. O comerciante, aliviado, respondeu: Irmão mais velho, pode levar o cachorro agora. Então o prota vira para o cachorro e diz: Vamos, pretinho, siga-me. Ele, observando a expressão do animal, percebeu. A julgar pela sua reação, acredito que ele ganhou inteligência e entende a linguagem humana. O cachorro se perguntando quem era aquele, mas de qualquer forma, ele o salvou.